Ungido. Yeshua, o príncipe das hostes. Mahaná. Baruch Hashem, Shabbat Shalom. Eu sou a Morachayá. Estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Vamos continuar os nossos estudos sobre o príncipe das hostes, Yeshua HaMashiach, o ungido de Hashem, aquele que traz a revelação da tríade, Keter, Chokhmah e Binah, para o mundo físico, e assim corrigirá o Malchut e trará o reino de Hashem para o mundo físico. Baruch Hashem estabelecerá o rei ungido por Hashem, para reinar sobre seu povo. Yeshua, Amém. Baruch Hashem. Vamos hoje começar, então, a explanar um pouco sobre os milagres que Yeshua opera, a partir do primeiro, E a revelação das Sefirot de cima, sendo ali exponenciadas através dos milagres. Baruch Hashem. Então, após a questão da tentação que nós estudamos no vídeo anterior, Yeshua, ele vai então operar um primeiro milagre, chamado o milagre da transformação da água no vinho. Agora que estamos aproximando, amanhã, será a festa de Tu B'Shvat. Nós estudamos que o vinho, a uva, ela está ligada a Da'at, e a água, ela está ligada a Binah, certo? Então, como nós sabemos que Yeshua, ele vai mostrar as Sefirot de cima, que é Keter, Chokhmah e Binah. Então, neste primeiro milagre, Yeshua já vai trazer, então, uma transformação que vai utilizar o elemento de Binah, ou seja, ele tem acesso a Binah, e ele vai trazer o elemento de Da'at. Da'at é aquela Sefirah que ela não deveria ser acessada no momento que Adão, ele peca com Havá e a serpente no Gan Eden. Esta Sefirah era para ser acessada no final pelo Mashiach e todo o povo de Israel na elevação para a queda final, certo? Então Mashiach, ele também vai deixar um gostinho aqui que ele tem conexão com Da'at, ou seja, ele também tem poder sobre Da'at. Ele pode acessar Da'at. É isso que ele está dizendo. Com esta ação que ele faz, ele vai dizer: eu posso manipular o poder de Da'at. Eu posso manipular o poder de Binah. Nós sabemos que o fluxo da Sefirot é de Keter, Chokhmah, Binah. E no momento lá do primeiro pecado, Binah e Chokhmah se juntam e acessam Da'at no meio, certo? Então, Da'at, depois de Da'at acontece o pecado, a quebra ali do homem, do Rishon, e ele cai, e ali desmonta tudo que está para baixo, certo? Então, a última a ser mostrada é a Da'at. Yeshua, ele vai iniciar a sua manifestação dos milagres pelo fato de que nós estudamos no último vídeo que no mundo físico tudo está espelhado, ou seja, o que vem por último é aquilo que na verdade é primeiro lá em cima. Como Yeshua mesmo vai dizer mais na frente, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, por conta do espelhamento, Nós estudamos isso no vídeo anterior. Então, com isso, Yeshua, ele vai começar o seu milagre inicial com ele vai mostrar a última Sefirah que ele tem controle pleno. Na verdade, Yeshua, pelo fato de que ele controla as três de cima, ele também tem capacidade de controlar as outras de baixo. Porque nós já estudamos que quem controla em cima tem autoridade de quem está embaixo. Por isso ele é o príncipe das hostes, pelo fato de que ele está acima de Yetzirah, e Yetzirah é o mundo dos anjos, então ele domina o mundo dos anjos, certo? Pelo fato de que ele está acima do mundo dos anjos.
Assim, Yeshua, ele tem também domínio sobre Malchut. Nisso ele vai reinar na Malchut. Ele vai dominar Malchut através da concedência de Hashem. Hashem vai conceder para ele o domínio do Malchut, do reino físico. Então, o ungido Yeshua, ele está acima de todas as Sefirot. Ele só não vai estar acima da Keter inicial, que é a Keter de Kadmon, porque ali ele está participando daquele meio. Então ele participa de todo aquele meio. Ele não está acima da Keter de Kadmon, porque acima da Keter de Kadmon está o En Sof, está o infinito, está a magnitude plena de Hashem. E Hashem não é o Mashiach. Hashem, ele flui dele, gera o Mashiach como um filho. Assim como ele gerou todas as Sefirot, toda a sua criação. Sabemos que o primogênito foi, então, esta energia poderosa de Kadmon, que origina a alma de Mashiach. Baruch Hashem. Então nós temos aqui um ser, né, que se torna ser humano. Quando ele desce para cá, ele se torna ser humano. Quando ele está lá em cima, ele é apenas a essência de um mundo, né? Ele é uma essência, um poder, um ruach, né? Ele é um ruach de um mundo. Porque os mundos lá em cima, eles são vivos. Não tem isso de paredes mortas, de palácios mortos. Não, tudo é vivo. Tudo que aqui também é. Só que nós não conseguimos enxergar a vida pulsante, por exemplo, de uma pedra aqui, pelo fato das clipotas estão recobrindo tanto a pedra quanto nós. Então, nosso olho está coberto por uma clipá. E essa clipá vai diminuir muito a nossa visão. Nós vamos ficar com 1% da visão. E a pedra também está recoberta pela clipá. Então, tudo muito coberto, mas tudo é vivo e pulsante, certo? Então, quando nós temos, por exemplo, um pêndulo que tem capacidade de captar a vibração, né, das criaturas, a gente vê o movimento da alma, né, da nefesh, das pedras. A gente vê o movimento tanto para o positivo, sentido horário, quanto para o negativo, certo? Se daquela pedra emitir uma energia negativa, né, o pêndulo ele vai mostrar aquela energia rodando anti-horário, certo? Tudo é vivo, inclusive até as fotografias que nós tiramos, elas seguram um pouco da nefesh, elas seguram um pouco da nossa alma. Sim, por isso que nas religiões negativas, né, eles utilizam das fotografias, das roupas das pessoas, e tudo isso tem efeito, ou seja, aquilo carrega um pouco da pessoa. A minha roupa carrega um pouco de mim. Então, quando a gente, por exemplo, vai usar uma roupa de alguém, tem que ter muito cuidado. Quem é essa pessoa que eu estou usando a roupa? Essa coisa de comprar roupa em bazar não é bom. A não ser que você saiba limpar a peça. Se você souber limpar, tudo bem. Mas se você não sabe limpar, se você tiver um pêndulo para limpar, então você tem que aprender a falar as palavras de limpar. E você tem que limpar rodando o pêndulo. Então, se você não sabe fazer esse procedimento, então não use, não compre sapato, não compre usado, não use sapato de ninguém, porque sapato não tem como limpar. O sapato, principalmente de couro, ele é o retrato de seu dono. Ele segura um pouco da alma do dono, o sapato. Então, eu já expliquei para vocês que na hora de dormir é bom tirar os sapatos do ambiente. Se você tem uma sapateira, um móvel fechado, onde você possa guardar os sapatos, tudo bem, deixe as portas fechadas. Mas se você não tem um móvel apropriado para pôr o sapato, deixe o seu sapato na lavanderia da casa, fora da casa. Certo? Porque o sapato, ele é um pedacinho do dono. E ele, à noite, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar aberto. É como se a alma da pessoa ficasse aberta. E isso vai dar... na religião a gente aprende legalidade, né?
Vamos aprender aqui brecha, vamos aprender aqui abertura, certo? Vai dar uma abertura para que aqueles que reinam à noite, né? Aqueles que dominam à noite, venham sugar as energias daquele indivíduo, dono do sapato, certo? Então não deixe no quarto onde você vai dormir, porque você vai se desligar e o sapato vai atrair. Então guarde o sapato, põe o sapato fora, para que você durma longe da conexão do sapato. Ah, isso é um absurdo. Nós estamos aqui para quebrar os tabus. Nós estamos aqui neste estudo para de uma vez por todas sairmos da escuridão. Certo? Este canal aqui é uma porta para que a luz da verdade. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês que estão me escutando. Mas eu fiz uma escolha, certo? Você também pode fazer. A escolha foi o seguinte: eu quero a verdade. Eu não quero mais mentira, eu não quero mais enganação, eu não quero mais mistura. Eu quero o que é do povo sagrado de Hashem, o ensino do povo de Hashem. Se for do povo de Hashem, olha, vou dar um exemplo. A pessoa chega aqui na minha casa com uma receita de um chá. Ou me fala pelo telefone, não importa. Fala comigo uma receita de algo que eu devo fazer que é pro bem. Ah, não faça assim, faça dessa forma. Eu levanto as antenas na hora. Peraí, você tá falando isso por quê? De onde você viu isso? Porque se eu já estudei na Kabbalah, tudo bem. Eu falei, eu confirmo, não, realmente, isso aí tem fundamento na Kabbalah, na Torá. Mas se eu não estudei ainda, eu vou procurar saber, que pode ser que eu ainda não vi, óbvio, porque a Kabbalah é infinita. Não tem condições de ter visto tudo, jamais, não. Achar que vi tudo, não. Mas eu tenho estudado bastante, então aquilo que eu ainda não vi, eu fico de orelha em pé, pelo fato de que eu tenho que procurar ver se isso é ensino de nosso povo, se isso vem de Hashem, ou se isso é conversa fiada de clipar. Se for conversa fiada de clipar, eu não vou dar ouvidos. Você não deve fazer tal coisa. Isso está de acordo com a Torá, está de acordo com a Mishnah, está de acordo com o ensino da Torá oral. Se tiver, eu não faço. E assim eu dou conselho para vocês sobre o sapato, porque isso é ensino de nosso povo. Não estou aqui inventando nada e nem trazendo impureza para vocês. Porque aqui neste canal Baruch Hashem, eu prezo por trazer a verdade e a pureza. Inclusive, para fazer esses vídeos aqui, eu estou passando muitos apertos. Não tem problema. Não tem problema, não estou queixando. Pelo contrário, Baruch Hashem. Se eu estou sendo apertada é porque eu estou mexendo com alguma coisa. Está valendo a pena. Baruch Hashem. Então, voltando aqui para a questão do elemento que Yeshua vai mexer neste milagre. Ele vai mexer com o elemento água, ele vai mexer com o elemento vinho. É isso que ele vai mexer. Então isso já está nos mostrando que ele está manifestando o poder. Porque as Sefirot são poderes das nossas almas. Aí você diz assim, o Mashiach tem este poder. Você também tem. Você tem que aprender a acessar. Certo? A gente tem que aprender a acessar os poderes de nossa alma, porque elas estão em nós, as Sefirot estão em nós. Só que o que acontece com Yeshua? Yeshua, ele não tem clipar. Ele tem um corpo que é um clipar? Tem. Mas o corpo dele é mortificado. Yeshua passava a maior parte do tempo de jejum, certo? Quem não jejuava eram os talmidim dele. Ele fala, os amigos do noivo, enquanto o noivo está na festa, os amigos têm que se alegrar. Quando o noivo foi embora, os amigos, fica triste, mas enquanto está junto tem que se alegrar. Então, Yeshua, ele diversas vezes a gente vê acontecer o seguinte: terminou um shiur, terminou um ensino do mestre, o que é que ele faz? Ele vai para um monte, é dito que ele vai para um monte rezar, e os discípulos voltam para casa. Então, Yeshua, ele vivia em reza, ele vivia em conexão tefilot o tempo todo. Ele vivia em estudo de Torá o tempo todo. Jejum, porque quando ele... a gente poucas vezes vê que ele come. Quando é que a gente vê que ele come? Em Pessach, fala que ele partiu e comeu. Certo? Outras vezes vê que ele parte o pão para as pessoas, não diz que ele come.
Não diz que ele come, diz que ele parte o pão, certo? Diversas vezes você vê Yeshua falar que vai para esse monte rezar, passar a noite em reza, em vigília. E em monte não tem comida, ele passa a noite sem comer. E no outro dia ele não vai dormir, não. Ele vai para as ruas falar, ele vai para os campos, viajar de cidade em cidade. Os 3 anos de missão, ele não parou. Tanto que quando ele chega no Calvário, quando ele chega na estaca de tortura para morrer, os ossos dele dá para contar. Então uma pessoa que passa 3 anos praticamente em jejum ininterrupto, e Yeshua não jejuava no Shabat. Com certeza não, ele não pode. Nem nas festas. Mas fora isso, Yeshua não comia, não. Não, Yeshua não andava comendo. Então, o que eu quero dizer com isso, que Yeshua não andava comendo? Todo dia, como refeição comum, ele comia, provavelmente, uma vez após o entardecer, e aí ele só ia comer no dia quando entardecesse de novo. Então, ele vivia em constante jejum. Esse jejum de luz que a gente faz, né? E a boca dele era sagrada, só falava palavras de Torá. Isso vai fazer com que a clipá, que é o corpo dele, seja mortificado. O que eu falei no vídeo de David Ameller? David Ameller matou o Satã. O coração dele ficou oco. E ele conseguiu fazer isso, os sábios ensinam, e foi com jejum. Yeshua é filho de Davi. Isso vai nos trazer, né, uma conexão da maneira do comportamento de Yeshua é parecido com o comportamento de Davi. Certo? Então Yeshua, ele tem esta pureza no corpo. O corpo dele é uma clipá, óbvio, quando ele nasceu aqui? Sim. Mas quando ele morreu, o que aconteceu com o corpo dele? Não teve nenhuma deteriorização. E os sábios nos dizem que quando o corpo não se deteriora, é porque não tem nenhum resquício de clipar no corpo mais. O corpo foi purificado completamente. Isso não aconteceu com Yeshua apenas no nosso povo, não, gente. Nós temos depoimentos de grandes homens sadiquim, que no tempo da aflição lá do bigodinho, né, eles desrespeitaram os lugares dos mortos, né, e desenterraram vários corpos para poder mal patifar, para esculhambar, para poder trazer desonra. E quando eles abriram os sepulcros, os corpos que haviam sido enterrados há muito tempo, estavam inteiros, os corpos dos grandes enterrados ali. Entende? Então isso não é uma coisa, só Yeshua, não. Certo? Então se a gente trabalha o corpo, que é uma clipá, se o homem, o macho, faz a Brit Milá, que é a única parte do corpo que não tem como purificar, é o prepúcio dali do órgão sexual masculino. Então se o homem tira aquilo dali e ele trabalha em jejum, em reza, como Yeshua fazia, Yeshua vivia em jejum, reza e tzedakah. Era isso que Yeshua fazia. Era isso que ele fazia. Ou seja, ele fazia tudo que a gente faz antes de Yom Kippur. Em Yom Kippur a gente reza também, a gente jejuma, a gente faz tzedakah. E antes, 40 dias antes, a gente faz esse processo. E Yeshua, ele viveu os 3 anos de missão dele dessa forma. Eu não tenho como dizer para vocês que os 30 anos anteriores ele viveu assim o tempo todo. Mas ele também não andava na gandaia, não, jamais. Yeshua, quando ele começa a missão, ele já está preparado. Com 12, 13 anos, ali fala 12. A gente tem que ter muito cuidado com a tradução, né? Porque eles vão mexer alguma coisinha ali para tentar, desviar. E na verdade, Yeshua, quando ele aparece no templo ali, dizem que é 12 anos. Isso é muito estranho, porque a festa, né, que nós temos de tradição de nosso povo, de um adolescente, é de 13 anos. Então, provavelmente, a idade de Yeshua ali era 13, saindo dos 12 e entrando nos 13. E é dito que ele, durante aquele momento, ele ensinou para os grandes sábios do templo. Yeshua, ele já era levado desde pequeno. Isso nos mostra que a vida de Yeshua foi de santidade. Ele não se tornou um homem sagrado em suas ações somente apenas nos 3 últimos anos de sua vida, não. Ele passou toda uma vida de piedade a Hashem. Eu digo para vocês que eu não sei dizer sobre os jejuns.
Mas durante a missão, sim, que nós temos relatos, então ele viveu esses 3 anos praticamente de jejum. Ele só não jejuava no Shabat, né, nas festas. Né? O grande Arizal, ele também era assim. O Arizal morreu com 38 anos, debilitado, porque o corpo ficou muito debilitado, porque ele não comia. Ele só comia à noite um pedaço de pão, não é comer para encher, não, um pedaço de pão, um copo de água. Aí passou ali, ele só vai comer no outro dia de noite, depois do Arvit, um pedaço de pão, um copo de água. E no Shabat ele comia. E nas festas, inclusive na festa de Tu B'Shvat, como nós estudamos, a Arizal comia 30 tipos de frutas. Esses 30, ele trazia então, são 10 sefirot, né? A revelação de 10 sefirot. Então ele trazia 3 frutas para cada sefirot. Isso é uma Kabbalah de Arizal. Mas nós podemos fazer com 12, como eu ensinei para vocês, certo? Baruch Hashem. Então voltando para a questão aqui do milagre de Yeshua revelar, então, no seu primeiro milagre ali, Binah e Da'at. Porque ele vai manipular os elementos que estão ligados aos poderes de Binah e o poder de Da'at. Então, quando a gente consegue acessar os poderes, então a gente tem o que é poder sobre alguma coisa. Se eu tenho poder sobre, vou dar um exemplo. Se eu tenho poder sobre o meu filho pequeno de 9 anos, então ele faz o que eu quero. Entendeu? Então, se Yeshua tem o poder sobre a água de Binah, que é a água da criação, então ele anda sobre as águas. Ele anda sobre as águas. Ele fala pro mar, pra água ficar quieta, a água fica. Tá entendendo como é que é? Ele fala pra água deixar de ser água e se tornar vinho. E a água para de ser água, se transforma em vinho. Porque ele tem o domínio sobre isso, porque ele tem acesso ao poder. Entende? Você também tem, eu também tenho. Então, quando você vai beber água, o que você tem que fazer? Você tem que rezar, você tem que fazer o Sherrakol com força. Você tem que falar o Rei e o Shin. Você pode falar o Mem Rei Shin dentro do... Pega um copo de água e fala para a água. Fala para a água. Fala com ela. E você manda ela te curar, no sentido assim, isso, você vai entrar dentro de mim e você vai me curar, no seu pensamento. Mem Rei Shin. Você vai entrar em mim e você vai me curar. Faça que você vai ser curado. Agora você tem que fazer com emuná. Ou seja, você tem que ter fé nisso, você tem que acreditar. Ao ponto de que a água te obedece. Entende? Porque você tem Binah. Se você acessar a Binah, você manipula a água. Por isso que os grandes Sadikim, eles fazem milagres. Porque eles acessam os poderes da Sefirot. Nós podemos acessar. Mas para isso, como eu disse, nós temos que anular a clipa. Porque a minha Sefirah, ela está inacessível se ela estiver coberta de clipa. É como a pedra que eu falei no início. Eu não consigo ver a vibração da vida da pedra. Por conta da clipa que está cobrindo a pedra e está cobrindo o meu olho. A clipa impede a conexão com o ser. Ou seja, Yeshua vivendo em jejum, reza e palavras sagradas, em estudos de Torá 24 horas, Sedaká, porque ele fazia Sedaká o tempo todo, Yeshua. A Sedaká de Yeshua era ajudar as pessoas, curava as pessoas, fazer todo tipo de milagre que a gente vai citar aqui. Isso é de Sedaká. Então Yeshua vivia se retificando, se purificando, se limpando as clipot. Então ele tinha acesso a Sefirot com facilidade. Então se eu e você colocar em nossa mente o seguinte: eu vou começar a me limpar, porque eu quero acessar os poderes da minha alma, eu quero flutuar, eu quero invulgar, eu quero falar com a água e a água me curar ou parar de se mexer. Yeshua falou: se você tiver a imunar do tamanho de um grão de moçada, porque não é a questão só da imunar, é a questão da purificação. Quanto mais puro nós formos, quanto mais sagrados nós estivermos diante da luz, mais acesso a Sefirot nós teremos. Aí você me diz assim: e aquelas pessoas que fazem os milagres negativos? Porque eles se impurificam. Bilano, nós já estudamos Bilano.
ele se impurifica de uma forma tão grande que ele acessa a árvore da morte, que também tem poder. Mas aí depois vai ter consequência. Não vale a pena. Não vale a pena. Vai ter poder? Vai. Ele arrancou até o olho direito dele, para que ele não fizesse nenhum tipo de bondade, só maldade. Ele focou na maldade, para que ele acessasse a árvore da morte. Então ele acessou a árvore da morte. Então ele tinha acesso aos poderes das Sefirot negativas. E aí ele tinha poder para fazer o grande feitiço que segurou o povo no Mitzrayim. Porque Bilam, ele escolheu o lado da Sitra Hará. Mas se a gente escolher esse lado, vai ter uma consequência devastadora. Não vale a pena. Então nós não vamos escolher isso. A gente vai escolher a luz como Yeshua. A gente vai procurar seguir um mestre, Baruch Hashem. Então vamos iniciar aqui a leitura de onde nos conta este milagre que está relacionado a Binai Da'at. Baruch Hashem, do capítulo 2 de Yohanan. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E estava ali a irmã de Yeshua. E também foi convidado Yeshua com seus talmidim para o casamento. E terminando o vinho, a irmã de Yeshua lhe disse: eles não têm vinho. E Yeshua respondeu a eles: mulher, que tenho eu contigo? Gente, eu quero quebrar a mentira deste texto aqui com vocês, certo? Nós sabemos que estes textos passaram pela mão dos inimigos. Né? Então, em primeiro lugar, vamos pensar. Yeshua está num casamento, aqui diz que foi convidado, certo? A palavra convidado está aqui. Vamos fazer de conta que essa palavra não existe. Yeshua está no casamento com os seus amigos, os seus alunos, os talmidim. E a mãe dele também está lá. É contado que ela também está lá. E quando termina o vinho, quem vem avisar para Yeshua que o vinho acabou foi a mãe dele. Gente, ó, a mentira, ela tem perna curta. A mentira tem perna curta. Pensa comigo, você é convidado para um casamento. Aí você tá lá com sua mãe e seus amigos no casamento. E aí, de repente, acaba o refrigerante. Aí, sua mãe chega pra você, que tá com seus amigos ali esperando, né, pra comer a recepção, e fala assim: olha, e agora acabou o refrigerante, o que a gente vai fazer? Estranho. Não é estranho? Você não foi convidado? O que você tem a ver se acabou o refrigerante? Não é verdade? É estranho. Então vamos colocar aqui a história em pratos limpos. Yeshua é o noivo, certo? A mãe dele está encabeçando a festa, porque ela está por dentro, se acabou, se não acabou a comida. O dono da festa é o noivo. O responsável para botar o povo para comer é o noivo. Então, se acabou a comida, a mãe vai lá: meu filho, e agora? Acabou o vinho. Agora está fazendo sentido. Aí olha a resposta que Yeshua dá para ela. Que os que falsearam o texto, colocando ele como convidado, esqueceram de tirar isso aqui, né? Deixou. Mulher, o que é que eu tenho contigo? Como que um filho fala isso com uma mãe, sendo ele solteiro? Não tem lógica. Isso aqui está provando que ele já casou. Ali já é a recepção do casamento dele. Ele fala assim: ó, tem nada a ver mais com tu. Meu negócio agora é com a outra lá que eu casei. Com Miriam. A outra Miriam. Tem nada contigo. Continuando. Ele vai dizer que ainda não é chegada a minha hora. Ele vai dizer assim para ela: olha, não está na hora de eu começar a manifestar os poderes para as pessoas verem, não, mãe. E agora vamos deixar, acabou, vamos fazer. Mas Yeshua, ele tem consciência de que ele era o responsável para alimentar os seus convidados. Ele não é convidado. Ele é o dono da festa. Então, Miriam, olha o que acontece, versículo 5. Disse então sua irmã, sua mãe, aos serventes: fazei tudo quanto eles vos disserem. Gente, como uma convidada, olha, não tem lógica. Uma convidada chega para quem está, né, ali trabalhando na festa do casamento e dá ordem. Não existe isso. Eu sou convidada do casamento, eu vou chegar para a equipe que está ali trabalhando, né, para recepcionar as pessoas,
e vou dizer, ó, vocês vão fazer isso e aquilo, tá? Vocês vão olhar, sabe o que esse homem aqui faz o que o Senhor mandar. Eu sendo ali também a anfitriã da festa, eu tenho como comandar os serventes da festa. Aí sim, tem mais lógica isso aqui. Então ela vai chamar a equipe e falar, gente, olha, acabou o fogo. Mas o Yeshua aqui, ele vai dar um jeito. Faz tudo que ele mandar fazer, vocês fazem, porque ele vai dar um jeito. O noivo vai dar um jeito. Entendeu? E aí, versículo 5, continuando, versículo 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra. Interessante o número 6. O 6, gente, é a fisicalidade. Nós já estudamos, é o Vav. Então, é o Yud que desce, né, para os 6 lados. Frente, costa, direita, esquerda, baixo, alto. Então, está mostrando que Yeshua vai trazer para o físico Binah e Da'at. Ele vai manifestar no mundo físico o poder de Binah e de Da'at. É isso que está falando, que são códigos. A escritura é código, codificada. Eu falei no primeiro vídeo para vocês que a Brit Hadashah, ela está muito mais codificada do que o Zohar. Muito mais. Pelo fato de que a Brit Hadashah contém as palavras do ungido, do príncipe das hostes, do Mashiach, do povo de Israel, aquele que é o primogênito da criação. Se alguém é o mais elevado, o mais honrado diante de toda a criação de Hashem. A escritura que contém a sua vida, a sua história, as suas ações, essa escritura é a que tem mais códigos, ou seja, a que está mais fechada. Por quê? Porque para ele se revelar, para que a gente chegue no patamar dele, gente, não é fácil não. Para você se sentar para ouvir Yeshua, sentar para ouvir Jesus, qualquer um senta. Você pega o TikTok, eu não tenho essa porqueira, mas vou falar para vocês, pega o TikTok, que chega a dar abuso. Toda hora vem uma frasezinha de autoajuda, dá vontade de tocar fogo no celular. Eu não tenho celular de TikTok, mas eu tô dizendo para vocês que quando eu escuto que alguém me mostra, dá vontade de jogar no chão o celular da pessoa. Mas eu tenho que controlar essa raiva, vocês já sabem, né, garota cheia? Eu não tenho controlado no jogo. Mas dá vontade. Por quê? Porque é um ego disfarçado. É um faraó disfarçado. É uma autopiedade disfarçada de boas maneiras. É uma falta de humildade que dá medo. É um gafá estourando. É isso que essas frasezinhas de autoajuda da religião pagã. Hã? Então isso é ilusão, certo? Isto é ilusão. Mas o Mashiach não é ilusão. Mashiach, ele é a verdade, como ele mesmo disse. Eu sou a verdade. Por quê? Porque ele carrega a Torá. E a Torá é a verdade. Se você fizer como o Mashiach e Yeshua, se você fizer exatamente como ele faz, que é só dizer palavras de Torá, só falar o que foi levado, só se envolver com o serviço divino, você vai se tornar a verdade ambulante também, gente. Ninguém aqui está idolatrando o Mashiach, não, de jeito nenhum. A nossa obrigação é ser santo. Não tem nenhuma novidade Yeshua ser santo, não. O pessoal fala aí, Arizal Hakadosh, porque isso é idolatria? Não. O santo Arizal, é assim que ele é chamado. Por que a gente não pode falar o santo Yeshua? Porque ele era. E você e eu temos que nos esforçar 24 horas para nos tornar santos também. Porque isso é um mandamento de Hashem. Na Parashat Kedoshim ele vai dizer, sedes Kadosh. Vocês têm que se tornar Kedoshim, santos. Porque eu sou Kadosh. Então se Hashem é Kadosh e eu não sou Hazi Halila, não tem como conectar. Mas se Yeshua se tornou Kadosh, ele conectava com facilidade com os poderes da alma. O que são esses poderes? São os atributos divinos que nós carregamos, gente. Então, quando a gente se mistura com o que não é
qualquer transgressão, estes atributos, eles não revelam a luz. Eles se tornam escuridão. E isso vai o quê? Revelar a morte ao invés da vida. Como Bilam. Bilam revelava a morte. Porque ele se conectou com a escuridão. E Yeshua revelava a vida. Porque ele se conectou com a verdade, com a luz. Baruch Hashem. Continuando aqui o texto, né? Então 6 está ligado com a questão dele vai trazer para o mundo físico águas de Biná. Então, Biná é o que? Biná é o entendimento, é a compreensão, é a inteligência. Então, Yeshua, ele entendia a Torá, que é Hormá, a verdade, que é a Torá, que vem de Hormá, a sabedoria. Yeshua, ele tinha essa compreensão, essa inteligência plena. Isso era aberto para ele. Ele não tinha clipar para atrapalhar ele enxergar a Biná. Ele conectava com a Biná, certo? Então ele vai dizer, olha só, no versículo 8, no versículo 7, ordenou-lhes Yeshua, enchei de água estas talhas, e encheram-nas até em cima. Olha só, existe a questão de que Yeshua está no mundo físico, como eu falei, é a questão das 6 talhas, isso é um código, para dizer, olha, ele vai manipular a fisicalidade. E nesta fisicalidade, ele vai trazer à luz, né, a manifestação do poder das sefirot espirituais. A fisicalidade vai se misturar com a espiritualidade. É isso que Yeshua faz. Isso é milagre. O que é milagre? É fazer com que o que é físico se torne espiritual. Que aquilo crie gere uma vida. Aquilo se desenvolva de uma forma perfeita, como seria nos mundos superiores. Aqui não, aqui é tudo muito travado. Por exemplo, a terra lá em cima, ela dava frutos, como as árvores cresceram, já cresceram com os frutos maduros no pé, não apodrecia, não. Adão tirava um fruto, comia, no mesmo talinho que saiu o fruto que ele comeu, já começava a brotar outro fruto e ficava ali, já no jeito maduro, era assim. Em Beriá, no mundo da criação. Assim que era a vegetação lá. Mas quando isso cai aqui na Malchut física, já tem é travado, é difícil. É tudo muito difícil. Precisa o quê? Precisa de um tempo para germinar. Primeiro precisa plantar, precisa cuidar para brotar. Depois precisa cuidar para que não morra. Precisa molhar, precisa podar. Depois precisa esperar que nasçam os frutos. Depois precisa coletar. Isso precisa amadurecer o fruto para depois comer. Então existe todo um tempo que lá nos mundos espirituais não tem isso. Vamos colocar a palavra aqui que a gente vai compreender. Lá é como se fosse mágico. Então Yeshua, milagre é mágica. Mágica positiva. Yeshua vai trazer esta mágica dos mundos espirituais para a fisicalidade. Então ele disse, pegue 6 talhas. Isso ele está dizendo, eu vou trazer para o que é físico o poder espiritual dos elementos. No caso ali a água, que está ligada a Biná. E por que ele vai manifestar Biná no casamento dele? Porque ele está casando com uma mulher, né? Óbvio. E a mulher é revelação de Biná, óbvio também, porque que Hormá não vai casar com outra que não seja Biná. Aquela mulher ali, ela também tem um poder de Biná dentro dela, aflorando ali. Tanto que ela, a gente sabe que ela estava antes do casamento, possuída por 7 clipot, que são 7 filhos da Biná antiga, que ela cai para socorrer lá, que ela cai e se torna a chorona que fica atrás de seus filhos, os 7 caídos. Por isso que ela tinha 7 encostos lá nela, malignas. E ela se libertou daquilo, ela deixou aquela essência da morte, e ela se tornou então o quê? A carruagem para o que fosse a vida, a Biná, a Ravá. Porque o Yeshua, ele é o Adão Rishon, já sabe, ele é o Adão Rishon também, gente, corrigido. Ele tem que casar com a Ravá. Ele não vai casar com a Lili. Não vai, né? A pessoa que estava sendo influenciada pela Lili, ela tem que abandonar essa influência,
se corrigir, ficar à altura de Biná corrigida para se juntar com o Hormá. No caso aqui vocês estão vendo do outro lado, né? Vamos fazer de novo. Então a Biná vem pro lado de cá. Então ela tem que abandonar a consciência da morte, as 7 clipot que caíram, ela tem que largar isso, se libertar, que foi o que ocorreu. Então ela vem para cá, certo? E aqui ela já está no sentido que ela já está como a Ravá corrigida, a Biná corrigida. E ela então pode se juntar ao macho, que é a Hormá corrigida, que a gente já sabe, Hormá é Torá, Yeshua é Torá. E agora ele está completo, porque um homem judeu, ele só fica completo casado. Homem tem que ter filho. Se ele não ter filho, a mulher dele tem que casar de novo para ele nascer de novo. E não aconteceu isso com Yeshua. Então Yeshua tem filhos. Nós vamos estudar tudo isso aqui. Existe uma passagem na Brit Hadashah que Yeshua coloca uma criança no colo. Gente, nós não estamos falando de modernidade. E nem no tempo moderno não é normal um homem pegar uma criança e ficar botando no colo uma criança que não é dele. Toda mãe, eu sou mãe. Toda mãe orientada não deixa o seu filho no colo de um estranho. Não pode fazer isso. Então Yeshua pega uma criança e bota no colo. Então, ali é dito que ele estava na casa dele. A gente vai ler, não hoje. Ele põe uma criança no colo na casa dele. Ele põe uma criança no colo na casa dele, é o filho dele. Por que Yeshua não pode ter filho? Ele tem que ter filho. Ele é homem. Ele é homem completo. Se ele não tiver filho, ele não é um homem completo. Ele tem que voltar. Ele tem que encarnar de novo. Yeshua não encarnou em seguida. Yeshua, ele sobe com alma e corpo. Todo mundo vê. 500 homens veem. Certo? Então tem testemunhas vendo Yeshua subindo e sumindo nos mundos celestiais lá para cima. Ele não volta aqui, ele ainda não voltou. Se ele já tivesse voltado, nós não estávamos aqui nessa peleja, é óbvio, né? Quando ele voltar, a gente vai estar na redenção do tempo do Mashiach. Então sim, tem uma família. Existe até filmes, né? Fala o Santo Graal, que é uma família de Jesus, não sei o quê. Gente, onde há fumaça, há fogo, gente. Ninguém vai inventar. Eu já falei pra vocês, mentira. Para que ela se sustente de alguma forma, ela precisa estar misturada com um pouco de verdade. Aí ela se sustenta. O código da Vinci. Entende? Então, ninguém aqui é criança. Nós estamos... Baruch Hashem, temos até nova playlist no canal. Curtam lá o vídeo para os pequeninos. Porque Mahanaim também é para os pequeninos. Porque eu fiquei pensando, né? Eu estava pensando nisso hoje, meu pai. Nós somos Talmidim de Yeshua. E Yeshua falou, vinde a mim, deixa que venha para mim as criancinhas, os pequeninos, deixa os pequenininhos vir, não impede eles não, porque o reino de Hashem é deles. Então, Mahanaim, a gente procura fazer aqui, né, sempre shiurim muito para uma mente mais adulta, né, pessoa infantilizada não fica aqui. Então, Baruch Hashem, fiquei tão feliz porque este quadro para as crianças vai ter então também um aconchego para os pequeninos. Os pequeninos também têm vez. E é um ticuno para mim, porque quando eu estava na outra religião, eu ensinei errado para as crianças lá. Fui professora de crianças lá, né? Da religião. Então eu ensinei idolatria para as crianças. Então agora, Baruch Hashem, com esta playlist nova, eu consigo fazer essa techuvá. Muito obrigada, Hashem. Estou muito feliz. Techuvá, trazendo a verdade para os pequeninos também. Baruch Hashem, de uma forma sutil, suave. Porque as crianças, elas estão num período que elas ainda não têm a maturidade, né? Para entender isso que eu estou falando aqui. Elas não compreendem. Podem até compreender se desde pequenos os pais forem ali ensinando para elas aos poucos as coisas, mas este assunto que eu estou trazendo aqui, que parece assustar muitas pessoas, para as crianças não vai fazer muito sentido. Mas para a gente faz. Certo? Então vamos continuar aqui. Ordenou Yeshua encher de água e assim fizeram. Colocaram até em cima, isso é muito importante. O mestre manda encher, eles não põem na metade, eles enchem. A obediência traz o milagre também. Certo? Isso é o ensino.
Versículo 9. Quando o encarregado provou a água tomada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que os que sabiam, os serventes que tinham tirado água, chamou o encarregado o noivo. Agora ninguém fala quem é o noivo, hein? O encarregado aqui seria então o chefe dos serventes, né? Mas ninguém fala o nome do noivo, claro, né? Vamos esconder aqui quem é o noivo. O noivo já está sabendo. Mas ele... Yeshua, a gente tem que entender que ele é Keter revelado. Ele nunca vai falar assim, foi eu que fiz. Ele não vai falar. Sempre ele vai falar, vocês sabem, vocês leem a Bíblia. Yeshua vai dizer, pessoal, não avisa ninguém que eu te curei. Ele vai falar assim, não fala que eu fiz. É isso que ele vai falar, todos os milagres dele. Todos os milagres vai falar isso, inclusive este aqui, ele vai ficar quieto. Por que Yeshua não revela? Keter não é para ficar revelando à toa, gente. Yeshua, ele revela Keter. Keter é a humildade plena de Hashem. Como eu ensinei para vocês, como é que Keter é formada? Hashem, ele se encobre, ele se anula praticamente. Ele deixa de se revelar para acontecer a criação. Isso é Keter. Então Yeshua, ele vai manifestar este comportamento. Ele não vai falar assim, tudo bem, eu já sei, isso aqui tá gostoso, foi eu que fiz. Isso aqui tá melhor que você, eu mandei você comprar, que você comprou ruim. Entendeu? E aí, versículo 10. O encarregado vai dizer, o homem, geralmente, ele põe o primeiro vinho bom e depois, que o povo já tá cheio, ele põe o ruim. Mas aí, olha só, você guardou o bom pro final? Olha só. E aí o versículo 11 ninguém fala do noivo mais, porque não tem noivo, de noivo é Yeshua. Versículo 11 diz assim, assim deu Yeshua, o noivo, os seus sinais em Caná, que é o nome da cidade, que ele casou ali, da Galileu, e manifestou a sua kevod, a sua honra, né, diante de seus talmidim, que deram crédito a ele. Porque a gente sabe que os incrédulos, que os homens ali estavam conversando com ele, ainda estavam incrédulos em certas partes. Eles só vão se achegar a Hashem por milagres. Quem quer milagre, gente, não é a pessoa que está elevada, não. Quem quer milagre é ímpio. Porque o ímpio, ele não tem a força suficiente, a certeza na luz. Ele precisa ver para crer. Por isso que ele tem que tomar cuidado com essa questão de que, mas está faltando milagre na minha vida e viver triste reclamando. Não. Tenha certeza na luz. Hashem está no controle. Se tiver de acontecer um milagre, vai acontecer. Se não tiver, porque aqui não é para virar milagre. Ou então porque você está indo para o lado errado. Você fica insistindo para o caminho do sofrimento, da morte. E fica querendo que Hashem te livre do mal se você está caminhando para a morte. Vira o livro, vira o disco. Vira o disco, sai desse caminho de morte. Para de teimar. Você já insistiu milhares de vezes nessa situação. Só dá errado. Só sofre. Gente, acorda. Não quer dizer que Hashem vai pegar a morte e virar a vida porque você é bonito ou bonita, não. Então, se a gente está batendo cabeça, provavelmente é porque a gente tomou uma decisão errada. Também pode ser. Não aprendeu ainda a lição. Tantas coisas para o Hashem. Então, esta foi a manifestação de Binah e Da'at. A gente vê, então, as águas da criação em Binah se tornando o vinho que está ligado a Da'at, mas um vinho bom. Não é um vinho que aqui a pessoa que era o encarregado dos serventes lá, que trabalhava para o noivo, ele não é o noivo, é o que trabalhava para o noivo, que é Yeshua. Ele vai dizer assim, mas tu guardou o bom para o final? Isso quer dizer que Yeshua, ele traz uma Da'at corrigida. Ele não vai trazer mais uma Da'at quebrada, esculhambada, cheia de transgressão, onde a morte se misturou com a vida. Não, desta vez agora o vinho é para prazer, é para alegria, satisfação, para festa. É o vinho do Kiddush. Lechaim, para a vida. Este é o vinho que Yeshua transforma a Binah. Este vinho que nós vamos beber quando nós conseguimos nos elevar de Malhut caída para Malhut corrigida, vai ser o vinho do Lechaim, Baruch Hashem. Então o primeiro milagre de Yeshua está ligado
a Biná e Da'at, porque Biná, né, ela tem essa conexão na questão do pecado lá, da queda, com Da'at. Yeshua, ele veio para corrigir. Se ele veio para corrigir, Da'at tem que aparecer. O vinho está representando Da'at. Mas o vinho bom, dessa vez, não é um vinho estragado, que vai fazer a conexão com o que é morte, com o que é ruim. Não. Dessa vez é para alegria, é para satisfação, é para poder trazer fé. Você vê que o vinho, o milagre operou o quê? Manifestou honra para Yeshua e também trouxe crédito para ele no coração de seus talmidim. Ou seja, este vinho de Da'at corrigido traz a imuná plena, traz kevod, traz honra, glória. Por isso que diz que Yeshua, ele cai da glória e vem para cá. Porque quando o homem está nos mundos elevados, como a alma de Yeshua estava, gente, lá o homem é honrado. Como eu disse, Hashem, ele cria Adão e põe uma coroa na cabeça de Adão. O cetro que estava na mão de Moshe Rabbeinu estava na mão de Adão. Adão era o rei de toda a criação. Adão tinha kevod, glória, honra. Ele brilhava como o sol. Então, quando Yeshua, ele faz esta manifestação de Da'at corrigida, ele retoma esta honra do ser humano corrigido. Ele pega de volta. Yeshua, ele está fazendo, como eu falei no vídeo para vocês, sobre a questão do Vav, Rei Vav, que é voltar no tempo e corrigir. É isso que Yeshua está fazendo. Ele está fazendo, ele está voltando no tempo e ele está corrigindo tudo. Ele veio aqui para limpar a transgressão. Não é só no momento que ele morre e derrama o sangue dele, não. É o tempo todo. Toda a sua trajetória. Por isso que a gente fala, a gente tem um testemunho de Yeshua. O que é ter o testemunho de Yeshua? Ter o testemunho de Yeshua é ter a vivência dele toda, completa. Tudo que a gente consegue captar, cada letra, gente. É muito importante. Cada movimento, cada palavra que a gente consegue captar que foi dita por ele de verdade, sem mentira, sem negócio de convidado aqui. Tem essa palavra convidado aqui, é mentira essa palavra convidado aqui. Enxerto. A palavra convidado é que enxerto, o resto não. O resto tá beleza aqui. Para o Hashem, o resto tá tudo correto. Tira a palavra convidado. Pronto, que enfiaram aqui. E a gente entende o texto completamente. Yeshua se casa e ele inicia sua missão casado, porque um homem solteiro, judeu, ele não é completo. Tanto que nós vemos que Yaakov Avinu, quando ele foge, ele ainda está solteiro, ele tem um sonho, ele não vê Hashem. Porque depois a gente vê que Hashem se revela para ele como se ele visse. A gente entenda, povo. Eu não estou falando que ele vê a glória completa de Hashem, mas ver Hashem ali na Torá Sagrada é um mensageiro, gente, trazendo a mensagem. Da mesma forma que Moshe Rabbeinu, ele vê a sarça ardente, aquele fogo que estava queimando a sarça. É um anjo, é um malar. O malar de fogo, provavelmente um seraf, né? Um seraf. Porque a gente já estudou, o seraf, ele é fogo. Então, provavelmente foi a manifestação de um seraf. Então, o seraf queimava a sarça, mas a sarça não se consumia. Porque o objetivo do seraf não era destruir o mundo físico. O objetivo dele era ser uma porta, um porta-voz da voz de Hashem. Quando o seraf falava, a voz não era a voz do seraf. Era a voz de Hashem, através do fôlego do seraf. É assim que Hashem se revela para os grandes homens antigos. Os mensageiros aparecem para eles. Lembra que Abraham tinha feito a Brit Milá e veio 3 mensageiros. Aí é dito assim, ó, Hashem fala com Abraham. E quem está falando com Abraham? O mensageiro. Só que da boca do mensageiro ali sai a fala de Hashem. É como um telefone. Eu estou sem telefone, não tem telefone, o telefone está gravando. É como um telefone aqui na orelha. O telefone não é a pessoa. Mas tu escuta quem? Tu escuta quem tá te ligando. Entenderam? O telefone é o malar. O telefone é o anjo. Entendeu? Então quando fala assim, Hashem disse, porque Hashem está usando a boca, aquele ser chamado malar, para falar. Porque Hashem não pode se manifestar nesse mundo aqui, que ele mata o povo. Ele mata tudo, não só o povo. Ele destrói tudo, ele acaba com tudo, não fica nada. Certo?
Hashem. Baruch Hashem, esses vídeos estão ficando extensos porque muitos detalhes e eu não quero deixar nenhuma dúvida sobre as questões de Yeshua. Isso é uma missão da minha alma, trazer a verdade sobre o Mashiach. Baruch Hashem. Que o Eterno esteja conosco e que Mashiach também esteja nos auxiliando, trazendo então a misericórdia de Hashem através da sua intercessão por nós. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Shalom, shalom, lehitraot. Kol hatovim lekulam. O ungido Yeshua, o príncipe das hostes, Mahamad. Thank you.